Da Moca, e hoje, pela graça de Deus, estarei aqui com os irmãos compartilhando aquilo que o Senhor tem para falar conosco, amém? Quantos creem que o Senhor tem uma mensagem para você essa noite, amém? Às vezes a gente pensa, vou para mais um culto na igreja, mais uma reunião, mas para Deus não tem mais um culto. Cada culto que nós fazemos ao Senhor é especial e o Espírito Santo de Deus vem com algo preparado para cada um de nós, amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Todo mundo tem Bíblia? Se alguém não tem Bíblia, levanta a mão aí que a gente vê se encontra uma para você. Todos têm Bíblia? Amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Vamos iniciar a leitura a partir do versículo de número 26. Essa passagem, Jesus ele está falando acerca do reino de Deus. Ele estava pregando, passando pelas cidades, e em um determinado momento, nesse momento dessa pregação, que começa lá no começo do capítulo 4, começa aquilo que Jesus está falando, ele vai falando por diversos assuntos. Então ele chega no versículo de número 26, onde nós vamos começar a leitura. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele prosseguiu, Jesus, dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Versículo 30. Novamente ele disse: Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Amém? Fazer mais uma oração. Senhor Jesus, mais uma vez quero te agradecer por este dia, pelas nossas vidas, ó Deus, e pelo momento de ouvirmos mais uma vez aquilo que a Tua Palavra tem a nos dizer pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que pela Tua graça e que pelo poder do Espírito Santo a mensagem seja transmitida e ela fale a cada um dos nossos corações, para que essa palavra frutifique e produza os seus frutos na vida de cada um de nós. É o que nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um assunto que eu gosto bastante é acerca do reino de Deus. Jesus, em muitas das parábolas dele, ele sempre faz alguma associação acerca do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é como se fosse aquilo, o reino de Deus é como é aquela determinada situação. Então Jesus ele faz várias comparações para que a gente venha entender como funciona o reino de Deus. Na oração do Pai Nosso, uma parte dela, Jesus fala: Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. Então, um dos desejos de Jesus, na oração do Pai Nosso que ele ensina, é que o reino venha até nós, para que o reino de Deus esteja na nossa vida e esteja aonde nós estivermos. Então, um dos assuntos que eu gosto bastante de conhecer é acerca do reino de Deus. Como funciona o reino de Deus, como é o reino de Deus, quais são os princípios e valores do reino de Deus. Amém? E nessa passagem, Jesus ele faz uma comparação. No versículo 26, ele começa dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Então, ele começa falando que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. No comecinho do capítulo 4, ele também fala a respeito de um homem que é um semeador. E prosseguindo aqui, quando ele fala da semente mostarda, ele também fala da semente que é lançada sobre a terra. Então, por 3 vezes, Jesus usa a figura de um homem que lança a semente sobre a terra. É isso que ele está falando, basicamente. A palavra do Senhor, ela nos fala várias outras coisas também. Ela diz, por exemplo, que o Senhor separou alguns para serem pastores, outros para serem mestres, outros para serem evangelistas. Ele fala a respeito dos dons de ensinar, o dom de contribuir, o dom de hospitalidade, fala dos dons espirituais, dom da fé, fala do dom de palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, mas tem uma coisa que ela não faz separação, que ela fala que todos são chamados para serem semeadores da palavra de Deus. Amém? Então,
Jesus ele está falando aqui o quê? Ele não diz assim, ó, você eu chamei para ser semeador, você eu chamei para ser outra coisa. Não. Ele está falando, cada um de nós fomos chamados por Deus para sermos semeadores da palavra de Deus. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Então, cada um de nós aqui, irmãos, se a palavra do Senhor Jesus Cristo já entrou no seu coração, se você já recebeu o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, se você crê nisso, você é um semeador da palavra de Deus. Amém? O semeador é aquele que tem a semente na mão. É aquele que possui uma semente para ser lançada à terra. No começo do capítulo 4, Jesus ensina o que é o semeador e o que é a semente. O semeador somos nós e a semente é a palavra. Irmãos, nas nossas mãos está a semente que planta a vida eterna. Está a semente que coloca esperança na vida das pessoas. Está a semente que consola aquele que está acabado. É a semente que traz a cura, é a semente que traz a libertação, é a semente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nas nossas mãos, irmãos, olha que privilégio tremendo, que privilégio enorme. Está a semente que produz cura, que produz alegria, que produz paz. Amém? A palavra do Senhor nos diz, lá em 1 Pedro, que os anjos desejavam ter esse ofício, de lançar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus disse, não, eu escolhi os meus filhos para serem os semeadores da palavra de Deus. Então o Senhor colocou nas nossas mãos esse privilégio, irmãos. E nós, como semeadores, em hipótese alguma, podemos manter essa semente nas nossas mãos. A semente foi feita para ser lançada à terra. A semente foi feita, irmãos, para ser colocada no coração das pessoas. A palavra de Deus que Deus colocou em nós, ela foi feita para ser falada, irmãos. Ela não foi feita para ser retida, ela não foi feita para ser guardada, ela não foi feita para a gente manter aqui simplesmente com a gente, mas ela foi feita para ser colocada nos corações. Quando você coloca a cabeça no seu travesseiro e lembra que você tem um Deus, irmãos, você tem que lembrar que tem pessoas que não têm esse Deus. E que por isso você deve lançar a palavra do Senhor. Quando você está num momento difícil, procurando uma solução, você ora e pede sabedoria para Deus, você tem que lembrar que tem pessoas que não têm esse Deus para pedir sabedoria para Ele. Quando você está num momento triste, e que você chora, e que você lembra que a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, e a alegria vem pela manhã, você tem que lembrar que tem pessoas que não têm isso. Que elas choram à noite, depois choram no dia seguinte e continuam chorando, por quê? Porque a palavra que traz alegria não chegou até elas. E quem são os portadores da palavra que traz alegria? Somos nós, irmãos. Então é o que eu quero marcar bastante aqui, que quero que fique bastante gravado nos nossos corações aqui. Nós somos semeadores e que nós possuímos esta semente nas nossas mãos. Amém, irmãos? A semente da cura, da libertação, da salvação está na minha, está na sua mão e nós devemos lançar essa semente. Nós devemos falar do amor de Deus para as pessoas que estão perdidas. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele andava, eles viam as multidões perdidas como ovelhas sem pastor. Irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, elas estão por aí. Como ovelhas perdidas sem pastor, sem saber o que fazer, sem ter uma direção para tomar, sem ter paz, sem ter alegria. Elas vão vivendo as suas vidas, vão caminhando, vão andando, presas nos vícios, presas numa vida que busca somente aquilo que está ao redor dela, somente aquilo que traz um prazer para ela, somente aquilo que ela pode ver, enquanto nós, irmãos, possuímos tudo aquilo que o reino de Deus nos proporciona. Nós temos a segurança de a cada noite, a cada dia de vida, nós podemos saber que a nossa vida está guardada nas mãos do Senhor. Nós sabemos que o nosso Redentor, Ele vive, irmãos. Então, por isso, nós temos que passar essa mensagem adiante. Lançar essa palavra no coração de outras pessoas. Porque existem pessoas que estão aguardando receber essa mensagem que está nas nossas vidas. Essa semente que está com a gente. Amém? O Senhor Jesus Cristo ele continua dizendo no versículo 27, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Outra coisa muito interessante que Jesus fala. Irmãos, há um mistério no reino de Deus, que é como a semente ela germina na terra. Como aquela semente frutifica.
Como eu vou saber se vai frutificar, se não vai, se vai crescer, se não vai, se vai brotar ou se não vai? Irmãos, isso é um mistério. Não há como nós sabemos, nós podemos chegar aqui, eu posso pregar hoje, e uma pessoa receber a Jesus na primeira vez que ele ouve. Pode ter outra pessoa que vai passar um ano inteiro, ela vai ouvir e só vai receber a Jesus no final daquele ano. Pode ter uma pessoa que vai ouvir 10 anos e só vai receber ao final daqueles 10 anos. Mas é um mistério que nós não conhecemos. Mas o que cabe a nós é o quê? Lançar a semente na terra. No capítulo 4, no começo, Jesus fala a respeito do semeador que uma semente ela fica na beira do caminho, a outra cai nos pedregulhos, a outra é roubada e a semente cai em boa terra. Então, irmãos, nós como semeadores, como pessoas que falam do amor de Jesus, nós não temos como saber. Não tenho como controlar se eu vou falar de Jesus para alguém, falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e saber como aquela mensagem vai chegar no coração daquela pessoa. Não tem como a gente saber, mas eu tenho uma certeza, que eu tenho que lançar semente sobre a terra. Amém? A palavra do Senhor nos ensina, por exemplo, que Jeremias, ele pregou durante 40 anos. Nenhuma pessoa se arrependeu na pregação dele. E ensina, por outro lado, que Jonas, meio contrariado, foi lá e pregou 3 dias na cidade de Nínive e 120 mil pessoas se arrependeram e reconheceram o Senhor Jesus. E reconheceram a Deus como o Salvador. Jonas ainda meio contrariado. E 120 mil pessoas se converteram naquela pregação. Mas os dois fizeram o que tinha que ser feito, que era o quê? Lançar a semente. Eu vou pregar a palavra do Senhor. Eu vou falar que o Senhor Jesus Cristo, Ele salva, Ele liberta. Não sei o que vai acontecer com essa semente. Não sei se ela vai produzir fruto amanhã. Não sei se ela vai produzir fruto daqui a um ano. Não sei quanto tempo ela vai demorar. Não sei se ela vai produzir fruto. Porque a palavra do Senhor nos diz que tem sementes que caem no meio do caminho, que não produzem frutos. Mas uma coisa eu sei. Eu tenho que lançar a semente na terra. Eu tenho que falar do Senhor Jesus Cristo aonde eu tiver oportunidade. Amém? O Senhor Jesus continua dizendo no versículo 28, a terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Irmãos, é interessante que ele fala aqui de um pequeno processo do crescimento de uma semente. O semeador ele vai e lança aquela semente sobre a terra, e depois, é interessante que ele não fica lá olhando para ver se a semente cresce. Ele não fica lá fazendo alguma coisa para ajudar a semente a crescer. Ele simplesmente sabe que o Senhor que cuida de todas as coisas vai fazer aquela semente produzir fruto. É claro que nós devemos orar, nós devemos buscar a Deus para termos uma vida cheia do Espírito Santo, devemos procurar explicar a palavra de Deus da melhor forma possível, mas uma coisa não está no nosso controle. Como aquela semente vai produzir o fruto? Como aquela semente vai germinar? O que vai acontecer com aquela semente? Mas nós temos que crer que o Senhor está cuidando daquela semente. Jesus ele ensinou 2 orações, a oração do Pai Nosso e a oração que ele disse. Nós devemos pedir ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, porque os campos a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então o Senhor Jesus Cristo é o maior interessado naquela semente que é plantada. Quando eu falo de Jesus para alguém, ou quando eu levo uma palavra na igreja, irmãos, eu tenho que saber que muito mais interessado do que eu é o Senhor Jesus Cristo em que as pessoas se convertam. Então nós temos que fazer o quê? Pregar a palavra de Deus e crer que Deus vai agir. Pregue a palavra de Deus crendo, porque o resultado pertence ao Senhor. Você procure falar da melhor forma possível, dar o seu testemunho, usar uma figura para que a pessoa entenda melhor, mas, irmãos, tenha certeza que Deus é quem cuida daquela semente. O semeador, ele coloca na terra, ele não vai ficar olhando o cavalo embaixo da terra para ver se aquela semente está produzindo. Não, ele simplesmente crê que vai surgir um talo, que vai surgir a caule e que aquela semente vai produzir um fruto. Amém? Muitas vezes, irmãos, demora para produzir um fruto naquela semente. Demora para ela germinar, demora para aparecer alguma coisa. Lá na congregação da Moca, onde eu congrego, nós temos trabalhado bastante com adolescentes. E muitas vezes uma semente que você lança, é uma semente que, olha, eu vou te falar, às vezes você fica, essa semente nunca vai brotar nada aí, meu. Eu falo 10 vezes, falo 20 vezes, ensino, ajudo, mas parece que nada acontece. Mas pela graça de Deus, o Senhor, Ele nos traz fé, Ele nos faz crer que aquela semente está produzindo. Às vezes eu não vejo, mas eu creio. A
parece que as coisas indicam o contrário. Eles vivem numa situação difícil, famílias desestruturadas, uma situação de abandono, grandes necessidades, mas, irmãos, eu creio que aquela semente está produzindo fruto, porque é a semente do Evangelho. Não é um semeador que é muito bom. Não é um semeador que ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Não, é o semeador que simplesmente ele joga a semente na terra. E o Senhor é que faz produzir aquele fruto. É o Senhor que faz brotar. É o Senhor que toma conta para que venha a chuva, para que venha o sol, para que venha o vento, e para que tudo favoreça para que aquela semente brote e dê o fruto no seu determinado tempo. Amém? Agora nós temos que crer. Irmãos, nós como os semeadores da palavra, como pregadores da palavra, nós temos que simplesmente, irmãos, aguardar. Espere, não desista daquela semente. Se você lançou aquela semente, espere, aguarda, continua falando 1, 2, 3 vezes. Aguarde para que aquela semente, a seu tempo, produza o fruto. Irmãos, nós temos que crer que é o Senhor quem faz produzir a semente. Talvez você tenha alguma dificuldade para falar, para se expressar, mas, irmão, se você está falando da palavra de Deus, o poder está na palavra. O poder está no Deus quem vai fazer aquela semente produzir fruto. Amém? Lá em 1 Pedro 3,15, ele fala que nós devemos estar sempre prontos para falar a qualquer um da razão da nossa esperança. Talvez você não saiba explicar muito bem o Evangelho, explicar muito bem que Jesus morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, mas você sabe falar que Jesus transformou a sua vida. Com certeza você sabe falar que há paz no seu coração. Com certeza você sabe falar que você tem uma segurança de vida eterna no Senhor Jesus Cristo, e você sabe. E o apóstolo Pedro, ele fala que você tem que estar pronto para falar da razão da sua esperança. Por que você tem esperança? Por que você vai à igreja? Por que você ora? Por que você busca ter uma vida que agrada a Deus? Por quê? Porque você tem uma esperança. Fale dessa esperança para as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque o interessado naquela pregação, o principal não é você, é o Senhor. Amém? Então Deus, no seu todo poder, na sua graça, na sua misericórdia, vai fazer com que aquela semente brote e produza fruto a seu tempo. Amém? O nosso trabalho é o quê? Semear, lançar a semente, lançar a palavra. Amém? O Senhor Jesus Cristo, ele faz um pequeno desfecho nessa passagem no versículo 29. Ele diz, logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então ele continua e usa um outro exemplo também falando de plantio. Ele diz assim no versículo 30, novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Aqui eu acho também muito, muito interessante isso que Jesus usa, porque ele está falando mais ou menos de uma semente que é um pouco improvável. Uma semente pequena, uma semente que talvez você não dê muito valor. Talvez uma semente que você acha que não representa muito. Mas, irmãos, aquela semente que é lançada na terra, ela pode produzir um fruto muito maior do que você pode imaginar. Amém? A palavra de Deus fala que quando o apóstolo Paulo ele se converteu, que o Senhor Jesus Cristo apareceu e falou a ele, e ele ficou cego durante 3 dias. E o Senhor falou com um homem chamado Ananias, falou assim, Ananias, eu quero que você vá falar lá com um homem chamado Saulo, que era ainda chamado Saulo, o apóstolo Paulo, quero que você vá lá falar com ele. Ananias não conseguiu enxergar que aquele cara perseguidor, que aquele cara bruto, sanguinário, tinha se convertido ao Evangelho. Muitas vezes a gente pensa assim, a gente não vou falar de Jesus para essa pessoa que tem um procedimento já bem certo. Né? Tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, esse cara podia ser crente, só falta aceitar Jesus. Aquela pessoa que tem um procedimento certo, correto, que ela até anda em paz com as pessoas, mas você fala assim, não, eu vou falar assim para aquela que parece que ela tem tudo para receber a Jesus. Mas muitas vezes aquela pessoa não está com o seu coração preparado ainda para ser uma terra boa para receber a semente do Evangelho. Às vezes no coração dela, ela acha que não precisa de Deus, no coração dela ela acha que já é autossuficiente. E muitas vezes a gente é meio que assim, que não quer lançar aquela semente de mostarda. Ela é muito pequena, essa semente de mostarda.
Como é que é possível ela dar fruto? Mas, irmãos, a semente lançada na terra, ainda que seja a menor das sementes, ainda que seja só uma palavra que você lance, só uma atitude, só um testemunho, só algo que você faça, pode produzir um fruto que você não imagina o resultado. Amém? Na primeira parábola do semeador, no começo do capítulo 4, Jesus fala que a semente que cai na boa terra, ela pode produzir fruto a 30, 60, até 100 por um. Irmãos, o poder de frutificar não está no semeador. O semeador, ele é o menos importante nessa história. Claro que sem ele também não é feito esse processo. Mas o que tem valor é aquela semente do evangelho lançada na terra. E o Senhor que faz com que aquele fruto produza. Então, irmãos, nós, como semeadores, temos que crer, mesmo naquela condição que parece a mais improvável, que parece a mais difícil, que parece que não vai acontecer. Lança aquela semente sobre a terra. Aquela pessoa que parece que é uma pessoa orgulhosa, arrogante, que não se dá bem com as pessoas, aquele que seu colega de trabalho, ou vizinho, ou aquela pessoa que tem um comportamento totalmente errado, lança a semente naquela vida. Ame aquela pessoa, tenha misericórdia daquela pessoa, que com certeza ela é completamente necessitada do amor de Deus. Amém, irmãos? É aquilo que Jesus falava, ele olhava para as multidões e ele viu o quê? A primeira coisa que Jesus via não eram pessoas passando fome, não eram pessoas enfermas, não eram pessoas que estavam presas a algum vício. Eram pessoas que estavam perdidas, independentemente da classe social, independentemente se era um religioso. Quando Jesus olhou ali para Nicodemos, ele olhou com olhos de compaixão para aquele homem, que era um homem conhecedor da lei, mas que estava perdido. Por quê? Faltava a ele a revelação do evangelho. Tem pessoas que elas se fecham e se sentem insuficientes naquilo que elas acreditam, mas, irmãos, elas estão perdidas porque elas não têm um pastor. E nós que temos um grande pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, temos a responsabilidade e o privilégio de lançar a semente naquela terra. Irmãos, nós não podemos reter a semente que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós não podemos segurar para nós aquilo que o Senhor colocou como nossa responsabilidade. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Porque o Senhor, Ele vai nos cobrar: meu filho, eu te dei a paz, eu te dei a alegria, eu te dei o perdão dos pecados, a vida eterna. O que você está fazendo com essas sementes que eu coloquei na sua mão? Irmãos, e nós temos que lançar a semente. Amém? Nós temos que crer que nós, cada um de nós, somos semeadores. Já falei acho que umas 100 vezes aqui que nós somos semeadores, mas é para ficar bem gravado. E que o poder não está no semeador, está na semente poderosa que ele lança. Está na palavra do Senhor Jesus Cristo. Está no evangelho do Senhor Jesus Cristo, que traz paz, libertação, que traz cura, que traz alegria, irmãos. É nisso que está o poder, não em nós. Hoje eu estou falando aqui, falou o Roberto Lima, falou o presbítero Aparecido, o Sérgio Sabella falou, vocês estão falando, todo mundo passa aqui, mas, irmãos, o poder está na palavra do Senhor Jesus Cristo, o poder está no evangelho, o poder não está em mim e em você. A palavra do Senhor diz que nós somos um vaso de barro, com um tesouro muito precioso dentro daquele vaso de barro, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então sempre se lembre que você pode falar do amor de Deus, simplesmente falando a razão pela qual você tem esperança, a razão pela qual você crê, a razão pela qual você tem paz, pela qual você tem segurança na vida eterna. Talvez você não saiba expressar muito bem, talvez você não saiba achar muito bem os versículos na Bíblia, mas fale da esperança que está em você. As pessoas estão precisando, irmãos. Mesmo aquela que parece ser a mais autossuficiente, aquela pessoa que parece ser aquela pessoa que ela não precisa de nada, parece que ela está sempre bem. Irmãos, no íntimo daquela pessoa, ela é completamente carente do Senhor Jesus Cristo, se ela ainda não conhece a palavra de Deus. Mas completamente, aquela pessoa está plenamente perdida. Aquela pessoa não sabe para onde ir, irmãos. Ainda que ela aparente o contrário. Por quê? Ela não tem o Senhor Jesus Cristo. E nós que possuímos essa semente, irmãos, precisamos lançar a semente na terra e crer que o Senhor vai fazer aquela semente produzir fruto. Amém? Irmãos, com certeza eu creio que hoje nós temos aqui nas nossas mãos grãos de mostarda, talvez. Situações que parecem improváveis na sua família, que você já tem falado há tanto tempo. Mas, irmão, não perca a fé. Creia que o Senhor vai produzir fruto a seu tempo. Jesus, ele fala que o semeador lançou a semente à terra e passou dia e noite.
Passou o tempo, virou talvez a estação, virou um mês, a semana, o ano. Irmãos, uma hora aquela semente vai produzir fruto. Por quê? Quem controla a semente é Deus. Eu não tenho poder nenhum de controlar nenhuma semente. Pastor Misael não tem autoridade nenhuma de controlar uma semente, de controlar um coração, de saber como vai produzir um fruto, quando vai germinar, quando aquela semente vai brotar. É Deus quem toma conta disso. Irmãos, o que está na mão de Deus está plenamente seguro. Ainda bem que eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso, só sobre plantar, porque eu não tenho capacidade nenhuma, é só Deus quem pode operar. Amém? Tem uma frase que diz que o único motivo pelo qual a igreja ainda está na terra é para glorificar ao Senhor, levando a palavra de Deus. Amém? Irmãos, você pode vir aqui e dar aula na escola bíblica, você pode vir aqui ficar na recepção, você pode vir aqui servir na parte administrativa da igreja, tocando, como intercessor, tudo isso nós temos que fazer. Mas o fim de tudo isso é pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O fim de tudo isso é lançar a semente. O fim de tudo isso é fazer com que mais pessoas conheçam a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Ore, se santifique, busque a Deus, mas não deixe de pregar. O apóstolo Paulo ele fala para Timóteo: Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. Pregue quando der e quando também não der. Prega quando você estiver bem e quando você não estiver bem. Muitas vezes a gente quer se preparar para falar de Jesus. Não, hoje eu vou sair para evangelizar. A gente deve fazer isso também. Vou sair nos comércios, vou no hospital, vou na cadeia e vou me preparar para falar do amor de Deus. Isso a gente deve fazer. Mas a palavra de Deus fala que a gente deve pregar em todo o tempo. Fique atento às oportunidades que o Senhor te dá. Talvez em um momento, em uma pergunta que alguém te faz, uma informação que alguém te pede, alguma coisa que alguém fala para você, fique atento que o Espírito Santo vai te conduzir a pregar o Evangelho, irmãos. Por isso que é importante a gente estar em sintonia, estar ligados com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Ele vai produzir as oportunidades. Porque Deus é o mais interessado em que as pessoas se convertam, irmãos. Por mais que eu tenha compaixão, que eu tenha amor pelas vidas, que eu tenha misericórdia, o maior interessado em que as pessoas conheçam o Evangelho, que as pessoas se convertam, é Deus. Então nós devemos estar atentos, estar ligados, porque o Senhor vai colocar no nosso caminho oportunidades de nós pregarmos o Evangelho. Amém? Talvez na sua casa, no seu trabalho, com uma pessoa que você não vê há muito tempo, em algum local que você passe, com um vendedor numa loja. Irmãos, se surgir a oportunidade, lança uma palavra. Pode ser, de repente, ali um vendedor numa loja que ele falou alguma coisa, lança uma semente, irmãos. Você não sabe o efeito, o fruto que aquela semente vai produzir. O apóstolo Paulo ele falou assim, ó, eu plantei, o outro colheu, mas é Deus quem produz o crescimento. Tem sementes que a gente planta que de repente outros que vão colher aquele fruto. E o reino de Deus vai progredir, o reino de Deus vai caminhar. Mas é importante saber, irmãos, que nós devemos lançar a semente sobre a terra, irmãos. Creia que Deus vai produzir, Deus está cuidando daquela semente, Deus está cuidando daquela pessoa que você está evangelizando há muito tempo. Deus está tomando conta, irmãos. De repente a gente fica se perguntando, puxa, será que eu estou pregando errado? Será que eu estou orando pouco? Será que eu deveria fazer mais? Talvez isso aconteça. Mas, irmãos, Deus está cuidando daquela semente. Creia nisso. Deus é o Senhor da colheita. É Ele que é o responsável por isso. Ele só nos chamou para sermos semeadores. Falando assim, meu filho, eu coloquei para você esse privilégio supremo de lançar a semente que vai produzir frutos na eternidade. Pode ser só uma palavra, pode ser só um gesto, pode ser só uma frase, mas não deixe de lançar aquela semente sobre a terra. Com certeza nós temos nas mãos muitas sementes que parecem ser aquele grão de mostarda. Se a gente deixar de lançar, não tem possibilidade de produzir fruto. Mas se você lançar, Deus vai cuidar do resto. Amém? E o Senhor vai fazer as nossas sementes frutificarem. Ele que vai fazer com que a semente brote, que surja o talo, a caule, e aquela espiga fique cheia de frutos, e frutos para a glória de Deus. Amém? Então faça um compromisso com o Senhor, faça um compromisso com Deus. Senhor, me ajuda a falar da Tua palavra. Senhor, prepara oportunidades para eu pregar. Senhor, não deixe que eu desanime em pregar a palavra do Senhor, mesmo para aquela pessoa que você já pregou há muito tempo. Creia que Deus vai fazer, produzir aquele fruto. Amém? Vamos orar, irmãos?
Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos chamou e nos escolheu, Pai, para lançarmos a semente, Senhor, da palavra do Senhor. As sementes do Evangelho, as sementes de cura, de salvação, de libertação, no coração das pessoas, Pai. O Senhor não escolheu os anjos para terem este ofício, Pai, mas o Senhor nos escolheu, Pai. E, Senhor, nós somos gratos por termos este privilégio. Pai querido, que a cada dia nós possamos, ó Pai, acordar, ó Deus, sabendo que nós possuímos essas sementes e que o coração das pessoas estão aguardando para receberem essas sementes, Pai. Senhor, não nos deixa mantermos as sementes nas nossas mãos, mas que possamos lançar na terra, Senhor, falar a palavra, nem que seja simplesmente um gesto, uma frase, uma palavra, mas que nunca deixemos, ó Pai, de falar do Teu amor, de falar da Tua salvação, ó Pai, porque o Senhor, que é o Senhor da colheita, vai fazer com que aquela semente produza o fruto a seu tempo, ó Pai. E eu tenho certeza, Pai, tenho plena convicção de que essas sementes, ó Pai, que nós já plantamos e que ainda iremos plantar, irão produzir frutos, ó Pai. Senhor, nos dá fé, nos dá convicção, ó Pai, de que nós, ó Pai, fomos chamados para sermos semeadores e cada semente cumprirá o seu propósito, ó Pai, porque a Tua palavra nos diz que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para cumpri-la, Senhor, até o dia de Cristo, ó Pai. É por isso que nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.